comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, pessoal. Muita saudade de todos vocês. Na aulinha de hoje, iremos falar um pouquinho a respeito das propriedades periódicas, dando continuidade nessa parte de tabela periódica. Dentre essas propriedades, iremos abordar o raio atômico, a energia de ionização. Sem dúvidas, são as duas principais propriedades. O teacher vai passar com muita calma para vocês essas duas propriedades. Depois iremos abordar afinidade eletrônica ou eletroafinidade, iremos falar um pouquinho da eletronegatividade, eletropositividade e densidade. Meninos, meninas, bora lá! Essa primeira propriedade, de repente, é a mais importante. Iremos mencionar o raio atômico. Primeira situação importante, se eu coloco dois átomos idênticos, um ao lado do outro, eu vou pensar que o raio atômico aqui, moçada, na verdade, eu vou pegar aqui como parâmetro esses dois núcleos. Essa distância D, se a gente divide essa distância por 2, eu chego muito próximo no valor do raio atômico. Combinado, moçada? Pode crer? Assunto muito importante, esse raio atômico. Isso faz parte das propriedades periódicas. As propriedades, moçada, elas poderiam ser também aperiódicas, é quando não existe nenhum parâmetro de comparação. Exemplo, a coloração dos elementos químicos. Isso aí é uma propriedade aperiódica, não existe um parâmetro. Agora, quando eu penso no raio atômico, existe um parâmetro. Eu vou pensar assim, moçada, o raio atômico no grupo ou família, ele cresce de cima para baixo. Na camada ou no período, ele cresce da direita para a esquerda. Meninos, meninas, o elemento químico que apresenta o maior raio atômico, eu vou me referir ao frâncio. O elemento químico que apresenta o menor raio atômico, eu tenho certeza que é a outra extremidade da tabela periódica. Eu estou falando do hélio. Então tá bom, vamos entender a situação do raio atômico. Como que ele cresce para o grupo? É extremamente simples. Eu coloquei aqui 4 exemplos: o lítio, o sódio, o potássio e o rubídio, eles se encontram lá no grupo 1. Então, eu posso pensar assim, ó. Se eu sei que o lítio ele está no segundo período e o potássio se encontra no quarto período, se esse número atômico é igual a 3, ele não tem carga, ele vai ter 3 elétrons, então seria algo parecido com isso. 1s2 e 2s1, moçada. Concorda comigo que nessa primeira camada, o lítio ele possui 2 elétrons e na segunda camada, ele possui um único elétron? Então, fica fácil para a gente enxergar o tamanho do raio do lítio, porque eu vou pensar no núcleo, a camada K com 2 elétrons e a camada L com apenas um único elétron. Esse raio, moçada, seria isso aqui, ó. Isso aqui é o raio do lítio. Quando eu faço a mesma coisa com o potássio, ele possui 19 prótons, não tem carga, ele possui 19 elétrons. Então eu penso assim, meninos, meninas, essa distribuição eletrônica ficaria 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, para dar 19, 4s1. Observa que na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8 elétrons, na camada M eu também tenho 8 elétrons e na camada N de navio eu só tenho um único elétron. Então eu vou pensar no potássio da seguinte forma: eu tenho o núcleo, eu tenho a camada K preenchida, eu tenho a camada L preenchida, eu tenho a M e eu tenho a camada N com apenas um único elétron. Observa que todo mundo que se encontra no grupo 1, a camada de valência, que é a camada mais distante em relação ao núcleo, com o elétron preenchido, se é do grupo 1, galera, necessariamente vai ter um único elétron. Observa que, se eu me refiro ao lítio segundo período, 2 camadas preenchidas. Se eu me refiro ao sódio, terceiro período, eu tenho certeza que esse cara vai ter 3 camadas preenchidas. Se eu me refiro ao rubídio, quinto período, ele teria 5 camadas preenchidas. É visível, é notável que o raio do potássio é maior que o raio do lítio. Então, eu vou colocar uma colinha assim, moçada. Quanto maior, quanto maior o número de camada, maior, moçada, maior será o quê? Maior será o raio atômico. Combinado, moçada? Concorda comigo que quando eu penso na família ou no grupo, é muito simples a gente enxergar o tamanho do raio? Beleza? Agora, quando eu me refiro ao período ou camada, isso aqui requer um pouco mais de atenção. Eu estou considerando 2 elementos químicos que localizam-se no terceiro período. Então, eu tenho o sódio com o número atômico 11 e eu tenho o cloro com o número atômico 17. O sódio ele se encontra lá no grupo 1 e o cloro ele se encontra na outra extremidade da tabela periódica. Ele está no grupo 17. E você observa que quando eu faço a distribuição eletrônica do sódio, ele vai terminar em 3s1, o subnível mais energético do sódio, 3s1. Ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. Quando eu faço a mesma coisa com o potássio, nessa camada M, ele vai ter lá 3s2 e 3p5. Ou seja, esse cara ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. 3, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. Se você observa atentamente essa diquinha do teacher, o sódio ele vai estar aqui e o Cl ele vai estar mais ou menos aqui. De acordo com essa tabela, fica claro que o raio do sódio é maior que o raio do Cl. A pergunta é: por quê? Moçada, olha só, olha que bonito. O núcleo carregado positivamente e a eletrosfera carregada negativamente.
é o local onde possui elétrons. Agora, você concorda comigo que quanto maior a quantidade de elétrons aqui, ó, na eletrosfera, quanto maior a quantidade de elétrons na eletrosfera, você concorda comigo que a atração do elétron da eletrosfera com o próton do núcleo, ela será uma atração muito mais intensa. Então, se essa atração, moçada, ela é mais intensa, você concorda comigo que o raio vai ser menor? Então, um detalhe muito importante. Eu vou pensar assim, ó, quanto maior, vou colocar uma colinha para vocês. Quanto maior o número atômico, isso quando eu me refiro ao mesmo período. Quanto maior o número atômico, maior será a atração do próton do núcleo com o elétron da eletrosfera. Sendo assim, menor será o raio atômico. Combinado, moçada? É muito interessante esse conceito. O teacher vai frisar esse conceito novamente, moçada. Quando eu penso em dois elementos distintos que se encontram no mesmo período, quanto maior o número atômico, maior será a atração do elétron da eletrosfera com o próton do núcleo. Se essa atração ela é maior, evidentemente, menor será o raio atômico. Combinado? Aluninhos, o teacher agora vai dar uma diquinha bacana para vocês em relação a raio atômico. Existem 3 casos especiais. No primeiro caso, eu vou comparar o elemento neutro com seu respectivo cátion. Se esse cátion ele tem uma carga positiva e eu tenho certeza que esse cara perde elétron, uma vez que ele perde elétron, a quantidade de elétron na eletrosfera, evidentemente, reduz. Se reduz a quantidade de elétron na eletrosfera, podemos dizer que essa força de repulsão entre essas cargas negativas, essa força de repulsão, evidentemente, ela reduz. Então, se reduz essa força de repulsão, eu tenho certeza que o elemento neutro, ele apresenta um raio maior que o cátion respectivo. Combinado, meninos? Quando eu penso no elemento neutro em relação ao ânion, o ânion, moçada, ele ganha elétron. Se esse cara ele ganha elétron, você concorda comigo que na eletrosfera aumenta a força de repulsão? Porque agora ele tem um elétron a mais. Então o ânion ele sempre terá um raio maior em relação ao seu respectivo elemento neutro. Nesse último exemplo, ele é bem interessante. Eu vou pensar assim, ó, sódio mais 11 prótons. Se isso é positivo, significa dizer que ele tem 10 elétrons. E eu vou pensar num F- com 9 prótons. Se ele é negativo, ele também tem 10 elétrons. Observa que eu tenho a mesma quantidade de elétron nas duas situações. Na química, a gente chama isso de iso, que dá a ideia de igual, eletrônico.
isoeletrônico, ou seja, é o mesmo número de elétrons. Quando acontecer algo parecido, eu vou usar o mesmo critério já mencionado anteriormente. Quanto maior o número atômico, maior será a atração do próton do núcleo com o elétron da eletrosfera. Sendo assim, menor será o raio atômico. Combinado? Nessa segunda propriedade, que também é extremamente importante, eu vou falar um pouquinho de energia ou potencial de ionização. O que seria isso, meninos? A energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado na fase gasosa. Meninos, meninas, para a gente explicar essa energia de ionização, o teacher vai colocar uma colinha aqui para vocês, pessoal. Essa propriedade, junto com o raio atômico, na minha opinião, são as duas principais. Nessa colinha que nós iremos aprender lá em ligação química em breve, eu quero destacar esse aspecto para vocês. Sempre quando eu me refiro aos metais, que correspondem a 80% da tabela periódica, esses metais, para adquirir a estabilidade, eles têm essa necessidade em doar elétron. Quando eu falo dos ametais, os ametais, para adquirir a estabilidade, esses ametais, eles irão receber elétron. Agora me ajuda, eu vou pensar assim, eu vou pensar em uma energia necessária, para retirar um elétron de um elemento isolado no estado gasoso. Evidentemente, quando esse cara perde um elétron, ele se transforma em um cátion. O cátion é quando perde elétron. Combinado? Onde você acha que será mais fácil para retirar esse elétron? Onde o cara ele tem a necessidade em doar ou onde o cara quer receber elétron? Você concorda comigo que é muito mais fácil retirar elétron do elemento químico que quer doar? Ou seja, é muito difícil retirar elétron do elemento químico que quer receber. Então, essa energia de ionização, ela cresce no sentido contrário do raio atômico. Vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, o elemento químico que vai apresentar maior energia de ionização é o hélio. O elemento químico que vai perder elétron com facilidade é o frâncio. Por isso que o teacher pediu uma atenção especial para a energia de ionização e raio atômico. Porque você pode justificar numa prova aberta, pensando de repente no raio atômico, ou raio atômico pensando na energia de ionização. Combinado? Então tá bom. Eu vou pensar assim, uma vez que gera esse cátion, se eu pego aqui, X mais gasoso, eu vou fornecer a segunda energia de ionização, que eu vou chamar de EI2. Isso aqui vai perder mais um elétron e vai formar o X2 mais gasoso. É notável que sempre a primeira energia de ionização, ela é menor que a segunda energia de ionização. Por quê? Por quê, teacher? Quando você retira o primeiro elétron do átomo fundamental no estado gasoso, o raio atômico, evidentemente, ele reduz. Então, para você retirar o segundo elétron, é muito mais difícil. E assim, sucessivamente. Então, o teacher vai colocar uma colinha aqui, A energia de ionização, 3. Eu tenho certeza que ela é maior que a energia de ionização 2, que é maior
que é energia de ionização 1 e assim sucessivamente. Combinado, moçada? Vai uma diquinha do teacher. Se você retira um elétron, pensando em algum elemento químico que se encontra no grupo 1, por exemplo. Sei lá, vou pensar no sódio. Eu retiro um elétron do sódio e ele só tem um elétron na camada de valência, porque ele se encontra no grupo 1. Então, para você retirar o segundo elétron, a quantidade de energia em relação à primeira energia de ionização, a quantidade de energia da segunda nessa situação é muito maior, porque ocorre uma mudança de camada, ok? Lembrando que quanto menor o raio atômico, maior será a energia de ionização e vice-versa. Na terceira propriedade, iremos falar da eletronegatividade, que é a tendência em atrair elétron. Aí eu vou pensar assim, cara, ó, sempre quando eu me refiro nessa tendência em atrair elétron, a gente vai estudar isso com muito mais frequência lá em ligação química. Eu vou pensar no fom, cloro, bromo, uísque, pH. E essa eletronegatividade será assim, ó, maior, igual, maior, igual, maior, igual. Você observa que essa eletronegatividade, quando eu falo que a gente vai utilizar isso bastante em ligação química, eu posso pensar de repente no HCl. O HCl, o ácido clorídrico, eu poderia representá-lo hidrogênio, um pauzinho sem maldade, e o Cl. Esse pauzinho eu tenho um elétron do hidrogênio e um elétron do Cl. Então eu sei que essa representação eu poderia representá-lo assim, ó, HCl, colocando esse par de elétron compartilhado muito mais próximo do Cl, porque evidentemente ele é mais eletronegativo. Então, para a gente representar a eletronegatividade, tendência em atrair elétron, você sabe que os gases nobres, eles são estáveis, o ametal ele necessita receber, o metal ele necessita doar. Então, eu vou desconsiderar os gases nobres, e eu vou pensar nessa eletronegatividade assim, ó, ela vai crescer da esquerda para a direita, de cima, ou melhor, de baixo para cima. Combinado, meninos? Bora falar um pouquinho a respeito da eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eu vou pensar como sendo a energia liberada quando um átomo neutro, isolado e gasoso ganha um elétron. Eu vou pensar, ó, o átomo isolado, neutro, gasoso ganhou um elétron. Detalhe muito importante que ele se transforma em um ânion. O ânion ele ganha elétron e ele vai liberar essa energia, entre aspas, essa energia em excesso. A partir do momento que o cara ganha um elétron, isso gera uma certa instabilidade e ele libera essa energia em excesso, podemos dizer assim. Quando eu me refiro à afinidade eletrônica, olha a colinha do teacher. Quem é que adora receber elétron? Não são os ametais? Então eu vou excluir os gases nobres. Eu vou pensar que essa afinidade eletrônica, ela vai crescer exatamente igual à energia de ionização. Combinado, meninos? Meninas? Olha a eletropositividade, tendência a perder elétron. Quem adora doar elétron, moçada? Não é o metal? Você concorda comigo que quanto maior o raio atômico, mais fácil será para esse cara perder elétron? Por quê? Quando o cara possui um raio atômico gigantesco, igual o frâncio que está aqui, tudo bem?
Esse último elétron da sétima camada, a atração que ele tem com o próton do núcleo é muito pequena. Então esse cara perde um elétron sem ver. Combinado, pessoal? A última propriedade periódica é densidade. A densidade, meninos, meninas, ela cresce de cima para baixo e a tendência que essa densidade ela vai para a parte central da tabela periódica. Então, os elementos químicos com as maiores densidades da tabela periódica, eles se localizam mais ou menos por aqui. Combinado? A maior densidade é do ósmio. Essa densidade é algo próximo de 22,6 grama por centímetro cúbico. A segunda maior é do irídio. Você observa que a densidade do irídio é algo muito próximo da densidade do ósmio. Sempre quando eu me refiro à densidade, eu vou pensar na massa da amostra e eu vou dividir pelo volume ocupado, meus lindos e minhas lindas. Muita saudade de todos vocês, apesar da distância, estamos juntos, moçada, estamos juntos e mais fortes do que nunca. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês.